Boa tarde para mim mesma. Epa, vou pegar um casaquinho. Boa tarde, galera. Boa tarde. Deixa eu verificar. Colocando. Ok. Verificando. Ok. Ok. Opa. Olá, Jefferson. Boa tarde, Jefferson. Oi, todo mundo, microfone aberto. Nossa, Maria, já desligou o microfone? Tudo bem, deve ter gente na tua casa, né? Ok. Gente, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos, tá? Para mais uma edição. Mais uma aulinha legal. Agora, se vai ser legal, depende de vocês, tá bom? Eu acredito que nós estejamos na apostila 6. Tem problema não, Dudu, Maria. Tem problema, tá? Tudo bem. A hora que você quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, você pode mandar pelo chat, não tem problema, tá? Tudo bem? Galera, eu deixei permissão para vocês se desmutarem durante a aula para fazer alguma pergunta, tá bom? Vocês já são grandes, sabem a hora certa de fazer as coisas, tá certo? Então, eu acho que eu vou entrar na aula 14, tá certo? Confirma aí. Eu tenho quase certeza. Eu quero ver se vocês sabem se a gente parou mesmo. Na aula 14. E aí, Gabriel Teixeira, a gente vai começar a aula 14? Gabriel Teixeira? Oi, prof. Oi, amor. E aí, vamos começar a aula 14? Apostila 6? Peraí, professor, vou pegar a apostila. Hã? Peraí que eu tô abrindo a apostila. Tá abrindo a apostila, meu filho, não abriu. Ai, eu amo vocês. Aham, a Raíssa acabou de confirmar. Aula 14. A gente está falando de mapeamento do campo elétrico, certo? Deixa eu tirar as minhas folhas aqui de cima do notebook para não tampar o microfone, né? Senão abafa o som, vocês não me ouvem nada. Gente, mais uma semana no Estamos Juntos. Estamos juntos, fazendo mais uma aulinha. Vamos ver, tá bom? Vou compartilhar uma tela, já vou começando a explicar. Quem tiver dúvida, já entra e já vai perguntando, tá joia? Tá bom? Beijo no coração. Bom, galera, nós vamos trabalhar na aula 14, que é sobre o mapeamento do campo elétrico. O que significa mapeamento do campo elétrico? Significa falar das linhas de força, que a gente chama de linha de campo também. As linhas de força e linhas de campo são essas aqui, ó. São essas linhas aqui, tá? Essas linhas de campo ou linha de força, se a carga for positiva, as linhas de campo são de afastamento, ó, afastamento, tá? Se a carga for negativa, é linha de campo de aproximação. Deixa eu aumentar um pouquinho o desenho para vocês enxergarem melhor. Então, aqui, ó, repare o seguinte, carga positiva, as linhas de força ou linha de campo são essas que estão com a flechinha saindo da carga fixa, tá? Se a carga fixa for positiva, a linha de força ou linha de campo é de afastamento. Repare, setinha para fora. Setinha para fora em toda a sua superfície.
Agora, se for uma carga negativa, você vai ter a linha de campo ou linha de força de aproximação, tá? Agora, presta atenção. Carga positiva, ó, carga positiva, linha de força saindo, chegando na carga negativa. Então, essa figura aqui mostra para vocês o que acontece com a linha de força ou a linha de campo entre uma carga fixa positiva e uma carga fixa negativa. Então, sai da positiva e chega na negativa. Tá claro aqui nesse primeiro desenho? Este outro desenho aqui, que nós temos aqui, representa duas cargas positivas. E aqui, imagine bem aqui no meio uma parede invisível. Uma parede invisível. E essa parede invisível aqui, ó, vou desenhar uma parede invisível. Essa parede aqui começa daqui, vem até aqui. Repare o seguinte, nessa parede invisível que eu acabei de colocar com uma linha vermelha, mostra que nenhuma linha de força ou nenhuma linha de campo da carga da direita invade a região da carga que está na esquerda, direita e esquerda, as duas, ó, tá vendo aqui? Então, essa parede invisível que separa a linha de força que existe entre as duas cargas. Uma não invade o espaço da outra. Tá claro aqui? Tá? Vou apagar isso porque vai sumir mesmo, tá? Opa, Bom, antes que eu me esqueça, se fosse carga negativa seria a mesma coisa. Aqui, a única diferença seria que a setinha seria de aproximação, não de afastamento, que é o caso daqui. Aqui você tem as duas cargas positivas e aqui está mostrando os dois com linhas de afastamento, tá certo? No caso contrário aqui, se fosse negativo, as duas cargas seriam linhas de aproximação, mas nenhuma ia invadir o espaço da outra. Tá dando para entender? Outra coisa importante, essa linha pontilhada aqui, essa aqui, que está ao redor da carga positiva e da carga negativa, que é uniforme, tá vendo? É a mesma distância, como se fosse uma circunferência. Como se fosse, não, é uma circunferência ao redor da carga positiva e ao redor da carga negativa. Essa superfície redonda, pontilhada, eu chamo de superfície equipotencial. Essa superfície equipotencial significa que nessa linha pontilhada, tá? Já que todas elas estão à mesma distância da carga fixa, todas elas têm o mesmo valor. Por exemplo, se aqui for 10 volts, essa linha aqui, se for 10 volts, a linha toda vale mais 10 volts. Por que mais 10 volts? Porque a carga é positiva. Esta outra linha aqui que se afasta, tá? Vai diminuindo o potencial elétrico. Então, se aqui essa primeira é 10, essa daqui, vamos supor, pode ser 9, pode ser 8. Depende da distância que ela se encontra em relação à carga. Tem uma maneira de calcular? Tem. Vocês aprenderam na aula passada, na apostila 5, que V é igual K vezes o valor da carga dividido pela distância. Esta é a fórmula para calcular o potencial elétrico. Está na apostila número 5, nas duas últimas aulas, 12 e 13, que a gente estudou semana passada, tá certo? Tá? Outra coisa importante. Não quer parar. Então, tá? Outra coisa. Então, se a carga positiva tem o potencial elétrico aqui, a carga negativa tem o potencial negativo, porque a fórmula que você usa para calcular o potencial elétrico não tem aquela famosa barrinha módulo para deixar a carga positiva, tá joia? Então, vamos voltar aqui, ó. Repare o seguinte, esse outro desenho aqui é para ilustrar que o potencial da linha A, que é essa linha, a primeira linha próxima à carga, tem um valor maior que o potencial que está seguindo aqui, que é a outra superfície equipotencial. Tá certo, gente? Tá? Tudo bem até aqui, gente? Oi, responde! Uhul! Por favor, abre o microfone e diz se está entendendo. Sim. Amém!
Dúvidas aqui, então? Não. Ah, alguém já colocou no chat. Ixi. Tá, tudo certo até agora. Então, já que tá tudo certo até agora, virando a página, começam-se os exercícios. Tá? Então, vamos trabalhar os exercícios, tá bom, gente? Ok. Página 152, vamos compartilhar a nossa tela, página 152, tá? A nossa tela aqui diz o seguinte, esse aqui, ó, vou diminuir um pouquinho. Ai, aumentou! Eu sou muito lerda, é aqui. Muito bem. A topografia é uma... Eu vou ler o exercício, vocês acompanhem, depois vocês vão pensar para responder, tá bom? Então, aqui, a topografia é uma técnica que permite descrever a geografia de uma região, por exemplo, a forma de seu relevo e seus acidentes geográficos. Sabe quem usa muito topografia? É geólogo, estuda muito em geografia, estuda também arquitetura. Na hora que você vai construir a casa em um terreno, tem que fazer o estudo topográfico da região, para ver o tipo de solo, para ver se vai ter que fazer uma fundação. É isso que o arquiteto precisa conhecer, como é que é o solo que ele vai construir o prédio, para não correr o risco dele levantar o prédio. Se a fundação não for adequada, o prédio pode ficar torto, ou inclusive durante a construção, por conta do movimento da Terra, porque a Terra se move, né? Vocês sabem disso, a placa tectônica, aí o prédio pode cair durante a construção devido aos movimentos das placas tectônicas, tá? Então tem que tomar muito cuidado, tá certo? Uma das representações utilizadas pela topografia é conhecida como curva de nível. Se alguém já assistiu algum filme, no Peru tem muita curva de nível. As pessoas que moram em montanhas plantam em curva de nível, platôs. Lá na China também faz isso, no Chile faz isso, no Peru faz isso, tá? Esse tipo, no Brasil também faz. Tem lugar onde tem muita montanha, especialmente em Minas Gerais, eles plantam as árvores. As árvores têm pés de café, dependendo da fazenda, em curvas de nível. Aí, tanto que para colher não pode ser colheita com máquina, colheitadora, tá? Tipo aquele trator que entra no meio das árvores, tem que ser uma colheita manual. E normalmente esse café é o café orgânico e ele é um pouco mais caro, mas é muito bom, tá? Nesse tipo de representação, as curvas de nível são linhas que ligam pontos que possuem a mesma altitude, como ilustrado na figura 1. E a figura 1 é este aqui, tá? Então, essa linha toda aqui tem a mesma altitude, essa linha aqui também. A linha do A, que está junto com B, também tem a mesma altitude. Essa outra linha aqui tem outro valor. Essa outra linha tem outro valor e assim por diante, que representa essa pequena montanha, tá? Essas curvas de nível. A ideia de representar pontos que possuem propriedades comuns em uma linha não é uma exclusividade da topografia. Ocorre em diversos outros contextos. Pode-se representar, por exemplo, conjuntos de pontos com propriedades comuns, como de campo elétrico. Essa representação é conhecida como superfície equipotencial, que a gente estava estudando anteriormente, que cada superfície equipotencial que está a uma mesma distância da carga fixa tem o mesmo potencial elétrico. Agora, aqui na curva de nível tem a mesma altitude, tem a mesma quantidade de altura, tá certo? Tá? Sendo algumas delas representadas na figura 2. Então, a figura 2, essa daqui, representa a superfície equipotencial. A figura 1 representa a topografia, tá? Tá certo? No curvas de nível. Aqui é curva de nível, aqui potencial elétrico. Repara o seguinte, essa linha grandona aqui a letra B, toda ela tem esse valor aqui, menos 1 kV. Essa outra linha do meio, a volta toda vale menos 2 kV. E assim por diante. A linha do A aqui vale 0 volt. 0 volt? 0 volt. A linha do D e a linha do C, que está na mesma
superfície potencial vale 1 kV. Essa aqui tem outro valor, e essa aqui do meio, aqui de dentro, vale 3 kV, que não tem letra nenhuma. Então, tá vendo que aqui bem no meio, essa superfície potencial tem um maior valor e as outras que estão se afastando têm um menor valor, tá certo? Vai diminuindo de valor. Essa aqui tá ao contrário aqui. Não, tá certo, é isso mesmo, tá joia? Tá? Então, vamos lá. Letra A. Todo mundo pensando, tá? Identifique a propriedade comum a todos os pontos pertencentes a uma mesma superfície potencial em um campo elétrico. Bora responder? O que vocês responderam? O que vocês acham que é essa resposta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém vai responder. Caio? Não? Ninguém vai responder? Bom, então, eu vou compartilhar a outra página, que é essa daqui. Aqui diz o seguinte, opa, alguém sinalizou que sabe. Não, Jefferson, não é essa a resposta. A propriedade comum a todos os pontos pertence à mesma superfície potencial é o potencial elétrico, tem o mesmo valor em volts, isso significa que é zero, tá? Você vai calcular zero se estiver muito longe do potencial. O potencial vai ser zero se estiver muito longe da carga fixa, tá certo? Então, ele quer saber qual a propriedade comum de uma superfície equipotencial no campo elétrico. Todos eles têm o mesmo valor. Deu para entender, galera? Todos eles têm o mesmo valor. Depende. Lembra desta fórmula aqui? Opa, não é para colocar aqui. A fórmula para calcular o potencial elétrico, deixa eu inserir. A fórmula para calcular o potencial elétrico é essa daqui. Quem quiser anotar, anota. V igual. Tem que esperar um pouquinho, senão não rola. Aqui. K vezes Q dividido por D. Esta é a fórmula para calcular, tá? E D, não pode esquecer o seguinte, D é a distância da superfície equipotencial até a carga fixa. Deu para entender, galera? Pessoal? Deu para entender? Tá. Ó, gente, vamos ler a próxima. Vou ficar no compartilha e descompartilha, porque eu não sei se todo mundo tem a apostila, tá? Então, vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte, identifique uma relação entre uma curva de nível e um mapa topográfico de uma superfície equipotencial de um campo elétrico. Olha só, hein? Vamos embora, vamos responder? O que identifica uma relação? Qual a relação que a curva de nível tem, a curva de nível de um mapa topográfico tem, e uma superfície equipotencial de campo elétrico tem uma relação. Qual a relação que as duas têm que a gente pode considerar que é comum nas duas? Esperando respostinha de vocês e bebendo um golinho de alguma coisa. E aí, gente? Descompartilhando essa tela. E aí, alguém chegou à conclusão? O que elas têm em comum? Eric, responde para mim. Não? Gabriel Teixeira. Batista? Caio? Ninguém responde? Vamos, gente. Quem responde? Ô, Batista, tu tá mutado mesmo, né? Tu bloqueou teu microfone. Nem eu consigo abrir. Jéssica, e aí, o que rola? Murilo? Caio? Larissa? Opa! Ok, quase, Raíssa.
Quase. Faltou só um negocinho para complementar a tua resposta, tá? Você esqueceu de dizer que na curva de nível, como possuem a mesma altitude, elas possuem a mesma energia potencial gravitacional. Ok? E no potencial elétrico, possui o seu potencial elétrico, tá certo. Só faltou acrescentar que na curva de nível, como possui a mesma altitude, possui a mesma energia potencial gravitacional, tá? Bora compartilhar a tela para a galera. Então, quem não... Olha lá, aqui. As curvas de nível, por representarem pontos na mesma altitude, também representam pontos que possuem a mesma energia potencial gravitacional. Nos casos das superfícies equipotenciais, são representados os pontos que possuem o mesmo potencial elétrico. Caso se eles considerem uma mesma carga de prova nesses pontos, porque se for carga de prova, valor de carga de prova diferente, cada curva, cada superfície potencial tem outro valor. O que quer dizer isso? Se o Q fixo for 1 coulomb, é um valor. Se for meio coulomb, é outro valor. Se for 2 coulombs, cada superfície equipotencial tem um valor diferente. Tá claro aqui? Tá? Sendo assim, as curvas de nível e as superfícies equipotenciais representam um conjunto de pontos que possuem a mesma energia potencial. Tá certo, gente? Potencial elétrico, a mesma energia potencial elétrica. Só que uma é energia potencial elétrica e a outra é energia potencial gravitacional. Deixa eu complementar aqui. Tá? Essa possui energia potencial elétrica, tá bom? Na superfície potencial. E a outra é energia potencial gravitacional. Tá claro, gente? Help me, please. Todo mundo tem dúvida? Tem alguém copiando ou tem alguém printando a tela? Ninguém vai me responder? Eu vou sair, tá? Printou? Ok, printar na tela. Então, quem não printou, o Jefferson printou. Pede para ele depois. Vamos para o segundo. Vamos continuar lendo o exercício aqui. A letra B. Na figura 1, os números associados a algumas linhas representam a altitude em metros. Desses pontos, determine a energia potencial gravitacional transformada caso o corpo se desloque entre os pontos A e B da mesma curva de nível como indicado na figura. Eu quero saber qual trabalho da... Calcular a energia potencial gravitacional é a mesma coisa que calcular o trabalho da energia potencial. Bora lá, gente? E aí, quanto vale? Quem sabe? 1, 2, 3. Quem sabe a resposta? Não? Vocês não sabem a resposta? Vocês não sabem a resposta? O que eu faço com vocês agora? Quem sabe? Quem sabe? Gente, quem sabe a resposta? Ninguém? Não acredito. Oi? Muito bem, Caio, você acertou. Mais alguém se habilita? Mais ninguém? O Caio acertou. Gente, qual a resposta? Fora o Caio. Não acredito. Gente, o trabalho é nono, porque você está na mesma altura. Repare o seguinte, você está na mesma altura, está a 100 metros do chão. Então, se você calcular a energia potencial do ponto A... Não, Jefferson, é da C. Eu estou aqui, ó. A B já foi. Então, ó, como eu estou na mesma curva de nível aqui, ó, as duas estão aos 100 metros. Que B, menino? Não tem alternativa.
o Jefferson, a gente está na aula. Você está na aula certa? Você está na mesma apostila? Não é de alternativa, filha, é de responder. Meu filho, acorda. É de escrevinhar, é de escrevinhar. Ô, Jefferson, é de escrevinhar. Vamos lá, para quem perdeu. Ó, aqui, ó. Trabalho de A até B é da força elétrica. É igual a energia potencial do ponto A menos a energia potencial do ponto B, tá? Que é a energia potencial do A menos a energia potencial do B. Mas como eles estão na mesma altura, eles têm a mesma energia potencial. Se tem a mesma energia potencial, vai dar zero, porque vai ser 1.000 menos 1.000. Deu para entender? Ok? Tá certo, gente? Ah. Certo aí, galera? Ô, Jeff, eu pensei que você estava na mesma apostila que eu. Bora, letra D. A letra D diz o seguinte, na figura 2, que é este aqui, tá? Na figura 2. Os números associados a algumas linhas, que são essas aqui, representam o potencial elétrico em quilovolt. Então, quilovolt, quanto vale esse K? Alguém sabe? Alguém lembra? Não? Vale 1.000, tá? Então, aqui vale 1 kV vale 1.000 volts. Aqui 3 kV vale 3.000 volts. Aqui vale 0. Aqui vale menos 2 kV. Aqui vale menos 1 kV. Tá joia? Tá? Ok? Certo, gente? Ok. Então, ó. Determine a energia potencial elétrica transformada caso uma carga de 2 milicoulomb, quanto vale essa letra M, quem sabe? Desloque entre os pontos A e B, caso essa mesma carga se desloque entre os pontos C e D. E aí, quanto vale a energia potencial? Alguém sabe? Oi. Primeiro é para fazer entre A e B, depois é para fazer entre C e D. Alguém fez? Vamos, gente. Pessoal. E aí? Alguém fez? Não? Pessoal? Estou esperando. Estou olhando. Ó, um olho em vocês, outro olho no chat, para ver se alguém me responde. E aí, pessoal, quanto deu? Como faz? O que precisa calcular? Que fórmula eu uso? Tem um cabelo rebelde aqui, atrás da orelha. E aí, gente, que fórmula eu uso? Não quer ficar lá? Tem que ficar aqui. Hein, gente, que fórmula eu uso? Ah, quase isso. Tem que usar essa. E depois tem que calcular o quê? Em Raíssa. Tem que usar essa. Para falar a verdade, você já tem o potencial elétrico. Não é essa que você tem que usar. Você tem que calcular o trabalho entre os pontos A e B. O trabalho entre os pontos A e B é essa daqui, ó. Trabalho entre A e B. Ui, bora.
Nossa, fui demais. Ai, não tá nessa apostila, ô louca. Tá na outra apostila, tá na apostila 5. Tá, eu vou escrever para vocês. Deixa eu descompartilhar essa página. Compartilhar esta página. Esta. A gente vai usar esta aqui, ó. Trabalho da força elétrica de A para B é igual ao potencial elétrico de A menos o potencial elétrico de B, que é esse aqui. Tá? A carguinha vezes o potencial de A menos o potencial de B. Essa, ou, quem preferir, é igual Q vezes U. Q vezes U. Pode ser isso, porque o U é potencial de A menos o potencial de B, tá certo, gente? Aí vai ficar assim, ó. Opa. Trabalho da força elétrica é igual a 2 vezes 10 a menos 3, porque aquela letra M vale 10 a menos 3, tá certo? Que multiplica o potencial de A é 0, menos o potencial de B, que é menos 100, e aqui vai dar 2 joules, tá certo? Tá? Ai, faltou um zero aqui, gente, perdão. Meu. A doida aqui comeu. Tá? Se era 1 kV, faltou um zero aqui, tá joia? E o B, entre o B, o A e B dá 2 joules. E entre C e D, quantos joules vão dar? Quem sabe? Quantos joules vão dar? Muito bem, Caio. É essa a resposta. Dá 0, porque o potencial elétrico dos dois é igualzinho. Tá joia? Tá? Então, vamos para o próximo. Descompartilhando a tela. Dúvida aí, galera? Não, né? Eu não sei por que eu pergunto, vocês vão falar não? Tá. Doce ilusão. Bom, vamos para o segundo exercício, que é esse aqui. O segundo exercício diz o seguinte. A figura representa a configuração de um campo elétrico gerado por duas partículas carregadas A e B. Então, se você olhar para as linhas de força, já dá para saber o valor da carga de A e o valor da carga de B. Essa linha pontilhada no meio representa o potencial nulo dos dois. Vai ser nulo aqui os dois, tá? Assinale a alternativa que representa as indicações. Sim, A maior que zero. Sim, Caio. E o B é menor que zero. Tá? Ok? Isso. O A é maior que zero e B é menor que zero. Assinale a alternativa que representa as indicações corretas para as convenções gráficas e ainda não estão representadas na figura dos círculos A e B, para explicar as que já estão apresentadas as linhas cheias. Então, aqui a linha cheia significa linha de força, tá? Então, saindo de A, indo para B, tá chegando em B. Se tá saindo, é afastamento. Quem se afasta, linha de afastamento é carga positiva. Linha de aproximação é carga negativa. Essas linhas aqui pontilhadas ao redor da carga são chamadas de superfícies equipotenciais. Então, qual é a alternativa correta, galera? A, o Jefferson, agora é a alternativa, tá? É A, B, C, D ou E. Aquela hora não era, agora é. Muito bem, Raíssa. Tu acertou. Mais alguém? Sim. Raíssa acertou. Mais alguém?
Mais ninguém? Poxa vida! Ó, presta atenção. Nossa sessão está quase terminando. Então, para falar a verdade, já deu o tempo. Eu quero que vocês façam o exercício 3 desta aula para a gente corrigir semana que vem, tá bom? Oi? Responde para mim. Exercício 3 da semana que vem. E semana que vem, a gente vai entrar na aula 15 e 16, tá bom? A gente entra corrigindo e já vai para 15 e 16. Combinado, pessoal? Nossa. Ok, professora. Ah, tá bom. Então, um beijo no Combinado, coração. professor. Beijo, saudade. Tamo junto, tá? Até o nosso próximo encontro. Estamos juntos ou estamos juntos. Tchau. Tchau, professora.